Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio, A Dor Emocional e Somatizada, do podcast O Corpo Lembra-te, onde o objetivo primordial deste podcast é trazermos consciência ao nosso corpo. É, sobretudo, criar um espaço de escuta consciente, onde o corpo é reconhecido como memória viva, ajudando a compreender a dor, ajudando a compreender a somatização dessas dores como uma linguagem do nosso sistema nervoso e trazer um convite de reconexão através do meu trabalho, através do trabalho da Flor e também trazer um convite à regulação e ao nosso estado de presença no corpo. Por isso, o Corpo Lembra-te foi criado com o objetivo de nos lembrarmos que o nosso corpo não falha, o nosso corpo comunica. Só temos de estar atentos e temos de estar conscientes para aquilo que ele nos quer dizer. O lembra-te não vem como forma de castigo, não. O lembra-te vem como forma de inteligência, de sabermos ouvir aquilo que o corpo quer dizer. E o te vem numa de tu te lembrares do teu corpo e, sobretudo, de habitares o teu próprio corpo e trazeres a presença a ele. E antes de passar a palavra à Flor, vou-me apresentar. O meu nome é Rita, eu sou licenciada em terapia ocupacional há 10 anos e há 8 que sou terapeuta de Bowen, certificada pela Botec Portugal. Tenho várias formações na área de dor, não só a dor física, mas também a dor emocional. E para além de ser terapeuta, sou mentora e sou facilitadora de práticas de reconexão com o sagrado feminino, que mais à frente já vou falar mais sobre o que consiste o meu trabalho. E no passado setembro, eu fui tirar uma formação relacionada com a área pélvica, o ano pélvico, e foi lá que conheci a Flor, e ela despertou-me logo a atenção e percebi que havia potencial para fazermos alguma coisa juntas e convidei-a e ela aceitou e sou-te muito grata, Flor, por teres aceitado o meu convite e passo-te já a palavra. Olá, tudo bem? Olá, Rita, grata pelo convite. Realmente foi uma experiência muito enriquecedora, com o Cris, em Lisboa. O Cris é um professor sénior, que vem da Austrália, que veio dar este workshop, relativamente à técnica que nós aplicamos o Bowen. Mas já explico um bocadinho mais à frente, já explicamos um bocadinho sobre o Bowen. Eu sou algarvia, ali a Rita é alentejana, um bocadinho mais acima. Estou aqui em Tavira, desde 2020 que mergulhei no mundo da faixa, magoei um pé e devido a este pé levou-me à busca de curá-lo. Passei por muitas terapias e fui dar à parte miofascial, formei-me em miofascial no Porto, e mais tarde senti uma necessidade que havia algo que estava ali, a faltar, que me levou a encontrar o Bowen. A parte miofascial já em, numa vertente mais terapêutica, atenção, não é miofascial massagem, que são duas coisas diferentes. Apesar da técnica não ser invasiva, já é um bocadinho mais intensa. E a nível de questões emocionais ou com muitas resistências já muito antigas ou uma faixa muito desidratada, causa um bocadinho mais dor. E fui procurando, e encontrei, realmente esta técnica que abriu assim a janela imensa, e que mergulhei nela e que me trouxe até à Rita, que nos até conectou através deste workshop, com esta técnica, o Bowen. ah, Olha, Flor, eu acho que Conseguimos, precisamos de falar aqui um bocadinho o que é a terapia de Bowen, não achas? Porque sim, eu acho que muita gente não sabe o que é o nosso trabalho, o que é esta técnica é maravilhosa.
É verdade, até tem pessoas que quando começam a conhecer dizem, mas como é que as pessoas não sabem, como é que não é falado? Isto tem que É ser verdade. posto cá fora. É, a terapia de Bowen acaba por ser uma técnica mesmo muito suave, mas tão profunda e tão eficaz. Nós usamos movimentos muito simples que vão atuando a nível do sistema nervoso simpático e parasimpático. Não é assim, Flor? Queres acrescentar mais Sim, alguma coisa? Ela. sim, é sempre ao ritmo do corpo, nós estamos Uhum, sempre em conexão com a respiração, da pessoa que estamos a tratar, e o corpo autorregula-se. É como exato, nós ou escutamos todos os detalhes, porque cada detalhe da história e do corpo da pessoa e emocional completa este puzzle. exatamente. E é como se nós soubéssemos, não é como nós soubéssemos, nós sabemos escutar, sabemos traduzir o que a pessoa nos diz, também Uhum, sabemos observar, ahm, e fazer a avaliação e traduzimos, isso numa fórmula, num protocolo. É como se exato. nós soubéssemos onde é que estão os Os botões, botões, sim, como eu é. e ativamos os botões para ativar a farmácia da própria pessoa. Como Exatamente. eu sempre. E depois a pessoa com- dá a sua resposta, né, Exato. ao longo do tempo. É. Eu até costumo sempre dizer, não esquecer, e até isto faz aqui uma ponte com o lembra-te. Eu muitas vezes faço questão de relembrar à pessoa que 50% do trabalho com o Bowen é da própria pessoa. É dela, É o trabalhinho de casa que depois damos com as recomendações e é a exatamente. própria farmácia interna, que às vezes está adormecida, mas nós vamos lá ativá-la através Ativa, dos botões. exatamente. Queria só aqui, antes de avançarmos um bocadinho, queria só informar que este podcast vai estar disponível mais tarde no YouTube, nas Uhum. redes sociais, Facebook e Instagram, e vamos ter a legendagem em inglês. Nós temos uma grande comunidade internacional de Bowen. O Bowen nasceu na Austrália, e queremos que esta informação possa chegar também aos nossos colegas, ah, tal como a deles chega a nós. Exato, exatamente. É isso mesmo. Olha, e agora vamos aqui já entrar um bocadinho naquilo que nos trouxe hoje aqui, a dor emocional e a dor somatizada, e começar aqui a introduzir que em gabinete chegam muitas pessoas com estas questões e que, claro, que eu descarto logo alguma a alteração clínica ou alguma outra coisa mais da área médica, mas depois com Uhum. a minha avaliação consigo perceber que é do foro emocional, não é? E se calhar aqui fazendo também um contexto do que é isto da somatização, que se calhar há muita gente que não sabe o que é, se calhar entende o que será a dor emocional, mas a dor somatizada, o que é isto? E o que é este conceito, não é? Então, só explicar que a somatização é quando o corpo expressa através de sintomas físicos ou através de experiências emocionais ou estados de stress que não tiveram tempo para ser regulados, para ser integrados. E então disputa em sintomas físicos, e é o que eu costumo dizer: primeiro, a pessoa adapta-se a estar nesse estado de alerta constante, e em segundo lugar, vira sintoma. Por isso, a somatização, de uma forma geral, é trazer, é quando se traz para o corpo, aquilo que se passa a nível emocional e que se passa lá dentro internamente. Por isso, maioritariamente, tenho pessoas do sexo feminino que me chegam com este tipo de dores e de sintomas, não é? Não sei se contigo, Flor, é também mais mulheres, é mais homens, como é que é aí para o lado dos Sim, algarves? sim, na verdade a percentagem a maioria é pessoas do sexo feminino.
apesar de ter homens pontualmente com este tipo de problemas, a Uhum. maior percentagem é pessoas do sexo feminino, sem dúvida. Sim. Ponho aqui em questão, às vezes observo, não é, uma parte mais nossa terapêutica, com os nossos apontamentos, e vamos para casa aqui a pensar um bocadinho nesta observação. Não sei se isto tem. Há aqui a possibilidade do contexto cultural, histórico, sistémico da É, família. A sistema. mulher sempre foi responsável pela parte emocional da família, né? Desta Uhum. estrutura, e sempre gerimos mais isto, a parte emocional, dentro dos nossos sistemas ou constelações. Uhum. E estamos habituadas também, devido a manter esse equilíbrio, de gerir e muitas vezes E muitas vezes silenciar. guardar, E sim, é isso. Guardar pelo isso. bem do outro. É, Exatamente. é isso mesmo. E deixa-me só dar aqui Sim, sim, continuidade. sim. Aquilo que normalmente me aparece em gabinete são sintomas de dores na lombar, dores na cervical, só para fazer aqui o contexto, porque se calhar tu, mulher que estás a Sim, ver sim. isto, tu, mulher que estás a ver este podcast, podes te identificar com alguma questão, sabes que isto não é de nada clínico, muitas das vezes as tuas dores nas costas, as tuas dores na cervical, as tuas dores nos ombros, dores até migratórias, pode ser um sinal de dor emocional. O que também me aparece muitas vezes são pessoas, e principalmente as mulheres, com grandes estados de ansiedade, em estados até de burnout, que lá está, tiveram a acumular e a silenciar muita coisa. Neste momento até estou a acompanhar uma rapariga em processo de mentoria, não só no Bono, mas também em processo de mentoria, que está a passar por um estado de burnout, agora já muito melhor, não é? Mas pronto. Também fadiga crónica, dificuldade em relaxar. Quantas pessoas não me aparecem na terapia com tanta dificuldade em relaxar e eu tento pôr um ambiente super calmo Sim. e elas mesmo dizem: Ai, Rita, eu não consigo relaxar, isto é mesmo meu. Porquê? Porque estão nesse Sim. estado de alerta constante, não deixam o sistema nervoso regular. Sim, por vezes, inclusive, não sei se te acontece, Rita, a pessoa não tem consciência que não está a conseguir relaxar, mas quando nós estamos a fazer a manipulação e a fazer os procedimentos, consegue-se perceber pelo corpo que a pessoa não deixa o corpo relaxado. Uhum, Ou seja, o corpo mole, quando exato, está a isso. mover as pernas, é um lugar que eu reparo muito que a Uhum, pessoa está em tensão, quer ajudar o terapeuta ou exato. não larga, e nós dizemos, deixa a perna molinha, deixa, e a pessoa está ali a controlar porque está nesse estado de alerta. Nas pernas e Ah, também muito nos ombros, quando fazemos, não sei sim, se tu fazes, quando faz o procedimento do ombro, incrível, sim, relaxa o braço, relaxa, e a pessoa sim, tem sim, muita dificuldade nessa sim, parte. sim, Sim, nota-se muito isso. E depois até mesmo a nível do sistema digestivo, tem muitas pessoas que aparecem que têm problemas a nível digestivo, ou inchaço abdominal, ou náuseas, até estou a acompanhar também uma rapariga que tem muito isso, essas náuseas, um desconforto intestinal grande. Depois também temos a parte do sistema hormonal, mulheres com sim, ciclos menstruais irregulares, com dores menstruais intensas, que não têm uma causa médica aparente. sim. Tensão Sim, pélvica. sim, por vezes, inclusive, há encefalites que são muito mais comuns também nas mulheres, que estão ligadas à ATM e a questões hormonais, estão as duas Uhum, ligadas. Já sabemos que aqui a ATM, que é aqui a parte da mandíbula, não é? É que a articulação, ela está muito conectada ao assoalho pélvico. exato. Tem um grande paralelo e muitas vezes manifesta-se aqui e migra para a cabeça, e nós vamos, porque nós olhamos ao sintoma, nós terapeutas de Bowen, mas nós não tratamos só o sintoma, nós tentamos ver, nós vemos a origem, não é? Por isso é que Origem. ouvimos todos estes detalhinhos, E é muitas tipo, vezes acreditam que é, se calhar estou aqui a pensar errado, mas tenho esta sensação ou sinto isto, não. A pessoa se sente, e se tem essa sensação é porque essa sensação existe, a pessoa não uhum, inventa.
ok? Pode ser que a Exato. origem seja até emocional, que não seja física, por isso é que dá a sensação, e as pessoas costumam dizer, isso é da cabeça, aguenta que isso passa, não é? O ambiente à volta, ah, mas não. Todas estas sensações é o corpo a falar connosco, porque ele comunica connosco. É Comunica. constante, seja para comer, seja ah, a nível digestivo para comer ou para evacuar, por exemplo, Exato. não é? Ou para beber água, Beber ah, calor, a questão também do alerta de pormos a mão no fogo e queima, tudo isto são comunicações, tal como estas sensações no corpo e que nós água. escutamos tão bem, para conseguir dar o apoio melhor e que se manifesta no corpo. Sendo a somatização uma manifestação destas sensações. Muitas, Exato. muitas vezes levam muitos anos a sentir estas sensações, esta comunicação, e fica ali fazendo um crescendo, efeito dominó, até dar um sintoma mais ou menos grave, em Como que as precisa de doenças mais ou menos tempo para autoimunes, ser não é? tratado. Exato, exato. Muitas vezes aparece até nós, fibromialgias e outro tipo de doenças autoimunes, não é? Tem sido Sim, sim, por sim. um acumular de anos, certamente, e gerou tudo isso. E então, agora aqui, só dando este feedback, o nosso corpo, ele não responde a conceitos. O nosso Uhum. corpo responde a gestos, ele responde ao toque, ele responde a cheiros, a sons, ele responde à intenção e responde à presença. Portanto, o nosso corpo, com a terapia de Bowen, que é através do toque, ele se sente seguro e automaticamente a alma acaba por se sentir vista. Porque do que adianta estar só a dizer conceitos de tens de fazer assim, não podes estar assim, não te podes pôr nesse estado. Às vezes isso não adianta de nada, porque é a mente que está a pensar. Ele responde sim a isto tudo que eu acabei de dizer. E, portanto, o inconsciente vai acabar por se abrir. E aí é que acontece a verdadeira cura. É através do nosso toque. E fazendo aqui um paralelismo depois com todo o meu trabalho, Uhum. para além da terapia de Bowen, eu tive necessidade de trazer a dança-terapia. O que é a dança-terapia? A dança-terapia acaba por ser um ritual, mas que o trago como não é algo simbólico, mas como uma ferramenta real de transformação psicoemocional, de transformação energética e de transformação espiritual para a mulher, que é a mulher que frequenta mais este tipo de coisas, não é? E aqui a dança não vem como. Eu não sou professora de dança, eu sou terapeuta. A dança-terapia vem aqui trazer o movimento para ser integrado, para a minha conseguir expressar aquilo que guarda lá dentro. Lá está, para não ficar em silêncio, para não ficar calado. E então a dança-terapia traz esse movimento e essa expressão, juntamente com a terapia de Bowen, com o toque, por exemplo, com os círculos que eu faço, os círculos de mulher, também aí com o objetivo da mulher expressar, da mulher trazer à tona as suas dores, da mulher trazer a sua expressão autêntica, trazer a presença no corpo. Este meu trabalho acaba por ter, ao longo dos anos, surgiu como uma forma de eu olhar para a mulher de forma holística, olhar para o todo, porque faz-me todo o sentido. E nós, como terapeutas de Bowen, aquilo que aconselhamos, não é? E tu, Flor, podes dizer que é igual, não É é? assim, é essencial. Eu sempre encaminho e recomendo quem chega até mim a iniciar um movimento. Sabes que o Bowen, uma das recomendações é caminhar, caminhar, caminhar. Temos pequenos também exercícios para iniciar a expressão, trazer hidratação e movimento para o que estamos a tratar, mas como extra, eu recomendo sempre iniciar uma atividade desportiva, dançar, nadar, ah, escrever. Depois, em alguns casos, quando a nível emocional ou psicológico é algo mais profundo, até encaminho para um profissional da área para dar um apoio extra.
às vezes até, inclusive, são profissionais dessa área que encaminham para nós e por vezes somos nós a encaminhar para eles, devido a que é muito importante expressar, porque existe o efeito fight, flight and freeze, que é a luta, o evitar ou o congelar, cristalizar, não é? E nós, há uns anos, antes de sermos mais civilizados, se calhar atirávamos uma pedra, dizíamos uma palavra feia às pessoas, seja em, em contexto familiar, na rua ou no trabalho, cada vez estamos mais civilizados. E o que acontece é que, por vezes, dentro da família, dentro do ambiente profissional, somos atacados, muitas vezes até nem fisicamente, pode ser verbalmente ou emocionalmente, e não conseguimos expressar essa emoção, porque não vamos atacar as pessoas, não é? E muitas vezes nem sequer nem tem que ser só na parte da luta. Nós às vezes nem temos a oportunidade de evitar, que é virar as costas e ir embora. Estamos presos no trânsito, estamos com o cliente à frente, ou o patrão, e temos que ficar ali 8 horas, 5 horas Exato, naquele ambiente e não conseguimos ir, nem que seja dar uma volta para respirar e movimentar um bocadinho o corpo, exatamente. gritar, ou nem às vezes gritar ou só movimentar um bocadinho para Uhum. expressar. Então é muito importante este tipo de atividades que a É, sem Rita dúvida. proporciona para conseguirmos exteriorizar, expressar estas emoções para que elas consigam sair, para que elas não fiquem cristalizadas, não é? Exatamente. Somatizadas. Somatizadas. É isso A mesmo. tal parte da somatização. E Flor, muitas mulheres chegam a mim completamente desconectadas, desconectadas do corpo, desconectadas do seu próprio prazer. Há mulheres que vêm até mim que vivem completamente em modo de sobrevivência, em modo de estado alerta máximo, que até se vê que perderam a relação com elas, perderam a relação com o sagrado nelas, esqueceram-se de honrar o próprio corpo e cada vez há mais isto. Mulheres neste estado, e está na altura de voltar a nós, está na altura Sim, de começar a tá. perceber as nossas emoções e de começar a perceber que é preciso olhar para as nossas vidas e de nos curarmos para quê? Para que o nosso futuro seja um futuro pleno, não é? Para não estarmos com dores e trazer isso tudo ao nosso corpo, não é? Faz todo o sentido. Sem dúvida, e para quem já iniciou esse trabalho, e que tem essa consciência, eu acredito um bocadinho que às vezes, pelo menos a mim, eu cresci um bocadinho com a massagem sempre presente, com este toque consciente, devido à minha mãe já ter essa profissão de massagista, A minha mãe é mas depois esteticista tive. também, olha que giro. Pois, exato, sim, exato. E esse foi o caminho, sempre vi o corpo de várias mulheres, Eu, cresci e neste eu, ambiente, e eu. muitas mulheres à minha volta, e depois tive a história com o meu próprio corpo e essa busca que muitas vezes a medicina convencional entregava um bocadinho da solução, mas não era completa. Eu tive que sempre fazer Exatamente. muita pesquisa, muita pesquisa, E muita eu. pesquisa e juntar o puzzlezito. Identifico-me muito com isso também, Flor. Exato, e penso que nós, ao conseguirmos resgatar para nós e até tomarmos a decisão e de sentirmos que também que o nosso propósito seria ajudar o outro e Uhum, encontrarmos a nossa forma individual de o fazer, uhum. penso que é tempo de partilharmos Com as com outras pessoas. vocês. Exatamente. E cristalizar estes pequenitos momentos que vamos agora e encontros que vamos fazer durante ao longo de cada mês, Uhum, não é? Abordando cada tema dentro do que é esta parte da dor emocional e somatizada, exato. porque temos mesmo que nos despertar uns aos outros, Uns tal aos como outros, alguém também nos tudo. despertou, alguém, Exatamente. nós também chegámos ao encontro de alguém que nos fez recordar, não é? Exatamente. Eu É, acho e que é muito entender que importante. somos todos espelhos um dos outros. Portanto, encarem esta conversa
como algo que pode ser revitalizante para vós, algo que pode ser aqui uma pontinha do vosso iceberg e que vocês possam trazer para a vossa vida todo o vosso potencial que está aí guardado. Claro, E e recordar que o corpo, apesar de às vezes não ser prazeroso e de haver momentos em que ele hum, vai para dentro, quase como uma hibernação, não é? Está uhum, ali em estado, de dormência. hum, Ele faz ou dá uns sintomas gritantes. Isto tudo é uma comunicação e é porque ele é nosso amigo, ele está a defender algo. Às vezes já saímos daquele evento e ele não se apercebe que é seguro já comportar-se de outra forma. é isso, E todas estas atividades ou terapias através do toque vão fazer. recordá-lo e despertá-lo para perceber que já não é necessário estar em modo defesa ou em Exatamente. modo luta ou em modo de tristeza ou dor, que já se pode, Que porque às pode vezes há relaxar, não ferida é? sem dor e às vezes já dor sem ferida. Não é? É Exato. preciso ter esta atenção, tanto que há aqueles problemas que são os neuroidiopáticos e tudo, que eles Uhum, põem este rótulo, mas realmente é porque não há uma causa aparente aparente. para... Exatamente. É isso mesmo. Sim, sim. Bem, Flor, tínhamos aqui conversa para muito tempo, mas vamos guardar para os próximos meses, Sim, porque nos sim, próximos sim. meses estaremos aqui à conversa também com outros temas, mas dentro da mesma coisa que é o corpo, lembra-te, não é? Por isso, onde é que tu trabalhas? Conta aí. Olhem, eu estou em Tavira, também estou em Santa Catarina da Fonte do Bispo, ou seja, um local é na cidade e outro é na natureza. Podem me encontrar a nível online via Google. Se colocarem lá Flor e Faixa, vão encontrar. Tem o meu website, as minhas localizações. A nível de redes sociais, no Instagram, Flor_Faixa e no Facebook também Flor e Faixa. Por isso, estou nestes locais. Se me quiserem encontrar, sabem, terei todo o gosto em escutar-vos. E queria também fazer um apelo, antes de passar aqui e perguntar à Rita onde é que ela está, que eu sei que está no Alentejo, mas quer saber onde. Ahm, eu queria fazer um apelo de baixo, quando nós partilharmos este podcast. Se tiverem alguma questão, um tema que gostassem que nós abordássemos ao longo destes meses, coloquem por baixo e nós iremos dar atenção. Rita, onde Exatamente. é que tu estás? Eu estou no Alentejo, tenho um gabinete próprio em Ferreira do Alentejo, onde dou lá consultas, e também em Beja, numa clínica, Clínica C Físio. E podem me encontrar no Instagram, com o nome Rita Miralança, sem a cedilha, portanto, Rita Miralanca, ok? Portanto, se precisarem de alguma coisa, é só entrarem em contacto ou por mensagem, ou ir pesquisar o meu nome no Instagram, tá bem? E pronto, terminamos assim a nossa conversa e vemo-nos para o próximo mês, Flor. Sim, sim, até para o mês que vem. Adeus, tchau, beijinhos e Deus, obrigada. tchau. Nada, obrigada eu.